Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Renê e hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre surto, epidemia, pandemia e endemia. Um assunto que está em alta nas mídias sociais e que pode cair na sua prova. Então, se você está curioso para saber o que significa cada um desses termos, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E agora vamos para a nossa videoaula. Então, galera, vamos para a nossa videoaula de hoje. E eu já queria começar falando com vocês a respeito de algo que, devido a gente estar passando por essa pandemia do coronavírus, a gente acompanhou muito e ainda acompanha nos telejornais, que é o seguinte: vocês já pararam para pensar, quando surge uma doença, os órgãos de saúde eles já fazem estimativas de quantas pessoas no mundo podem ser contaminadas, quantas pessoas no mundo podem morrer, e as pessoas ficam desesperadas, meu Deus, muitas pessoas vão morrer, isso vai acontecer, muitas pessoas contaminadas. Porém, na maioria dos casos, graças a Deus, só para deixar claro, essa estimativa de que muitas pessoas vão ficar doentes, números assim gigantescos, assombrosos, não acontece. Você já parou para analisar por que que isso acontece? A resposta é simples. Quando surge uma doença muito perigosa, principalmente as doenças infecciosas que são causadas por agentes biológicos, vírus, bactérias e até mesmo protozoários, as pessoas, elas por medo, elas passam a tomar medidas de cuidado, medidas para se prevenir, certo? Para que elas não se contaminem e que essa doença não se dissemine com as demais pessoas. Por isso que muitas vezes essas estimativas dos órgãos de saúde não se concretizam, graças a Deus. Por quê? Porque as pessoas passam a tomar medidas que evitam a disseminação dessa doença. Beleza? É muito comum também, quando a gente está falando de doenças infecciosas, a gente falar nesses termos: surto de uma doença, epidemia de uma doença em uma cidade. Essa doença se tornou uma pandemia, que é muito comum, principalmente nos noticiários, né, falando da Covid-19, e também a questão de uma doença endêmica. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, o que cada um desses termos significa? Essa videoaula é para esclarecer cada um desses pontos para você, e agora vamos acompanhar nesse slide seguinte para que você possa entender melhor, beleza? Então, galera, vamos aqui entender o que significa surto, epidemia, endemia e pandemia. Então, vamos lá. Mas, rapaz, professor, qual é a diferença? Vamos aqui iniciar falando sobre o surto. O que é o surto? Pessoal, o surto de uma doença é quando uma doença ela acontece em um determinado local em que há muito tempo não era notificado nenhum caso dessa doença, ou essa doença nunca tinha acontecido nessa cidade. Como assim, professor? Cita o exemplo. Vou citar um exemplo para você, para a gente entender o que é um surto de uma doença. Vamos imaginar uma cidade. Nessa cidade há uma indústria. Nessa indústria, alguns funcionários, certo, apresentaram a doença sarampo. Alguns funcionários. Então é correto a gente dizer que aquela cidade está passando por um surto da doença sarampo, certo? Então, em outras palavras, o que é um surto? É a origem, é o começo de uma doença em uma determinada região. Quando aqueles primeiros casos, aquelas pequenas quantidades de pessoas que foram contaminadas por uma doença está acontecendo em uma cidade, eu digo que aquela cidade está passando por um surto de determinada doença. Então lembre-se, surto é o começo de uma doença em uma determinada localidade, em que poucas pessoas estão contaminadas por aquela doença. Agora imagina aí, certo? Que aquela doença que estava presente naquela indústria, certo? Ela começou a se disseminar para a cidade toda. E muitas pessoas ao mesmo tempo, certo? Passaram a estar contaminadas por essa doença. Lembrando que eu estou citando o sarampo aqui só para vocês entenderem. Quando muitas pessoas, pessoal, estão contaminadas por uma mesma doença em um determinado local, isso a gente chama de epidemia. Então, o que é epidemia? É quando muitas pessoas estão doentes ao mesmo tempo de uma mesma doença, entendeu? Agora, quando essa doença ela não atinge somente as pessoas daquela cidade, que ela atinge todo um país e ela ultrapassa fronteiras, saindo do Brasil, indo para a Argentina, Paraguai, Alemanha, Espanha, China, Japão, África e muitos outros países no mundo, isso a gente vai chamar de pandemia. O que é uma pandemia?
é quando uma doença ela torna-se em contornos mundiais. É uma doença que acontece em todos ou quase todos os países do mundo. Por isso, pandemia, quando uma doença ela torna-se uma doença mundial, certo? Acontece em muitos países. Agora, pessoal, falando da endemia. O que é a endemia? É quando uma doença ela acontece em um local e ali ela permanece, ela não se espalha para outros locais. Como assim, professor? Eu vou citar o exemplo aqui do Brasil. No nosso país, nós temos uma doença muito comum que é endêmica da região da Amazônia, certo? Que é a febre amarela. A febre amarela ela é considerada uma doença endêmica dessa região, da região amazônica, certo? Porque todos os anos, certo, são relatados, são notificados, certo, alguns casos de doença dessa doença, que é a febre amarela, certo? Então, lembre-se, uma doença endêmica é quando ela acontece em um determinado local e ela não se espalha para outras regiões. Mas, professor, se essa doença começar a se espalhar para outras regiões, o que isso vai se tornar? Vai se tornar uma epidemia. Por quê? Muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo pela mesma doença, nós temos uma epidemia, beleza? Agora a gente vai acompanhar nesse próximo slide para vocês entenderem melhor o que significa cada um desses termos. Show? Então, galera, eu vou utilizar para vocês entenderem melhor o significado de cada um dos termos, essa doença que infelizmente está acontecendo, certo? E destruindo muitas vidas, que é a doença, que é a Covid-19. Vamos entender, certo? Esses termos a partir dessa doença, beleza? Então, vamos lá. O surgimento da doença, a Covid-19, causada pelo coronavírus, foi na cidade de Wuhan, na China, beleza? Quando, pessoal, os primeiros casos de coronavírus foram detectados nessa cidade, Wuhan, essa cidade estava passando por um surto da doença. Ou seja, o que isso significa, professor? Quando os primeiros casos da Covid-19 foram notificados na cidade de Wuhan, que é na China, isso eu chamo de surto, porque eram poucas pessoas que estavam contaminadas por essa doença, entendeu? Então, quando poucas pessoas nessa cidade estavam contaminadas pela Covid-19, a cidade de Wuhan, na China, estava passando por um surto da Covid-19. Algo que foi que aconteceu? Essa doença começou a se espalhar e muitas pessoas passaram a estar contaminadas ao mesmo tempo por essa doença, a Covid-19. E quando muitas pessoas estão contaminadas por uma mesma doença ao mesmo tempo, isso torna-se uma epidemia. Tornou-se, pessoal, uma epidemia dentro dessa cidade e ela começou a se espalhar cada vez mais. O que foi que aconteceu? Essa doença ela se espalhou a nível mundial para se espalhou a todos os continentes. Chegou aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos, Canadá, Espanha, Alemanha e tal como a gente acompanha nos noticiários atuais, certo? Então, quando uma doença ela se espalha a nível mundial, a gente chama de pandemia, entendeu? Agora, pessoal, vamos imaginar uma situação em que isso vai acontecer se Deus quiser. A doença, a Covid-19, ela foi, como é que eu posso dizer assim, controlada lá em Wuhan, na China. Porém, todos os anos, certo? Vão ser, eu estou fazendo uma suposição, todos os anos vão ser notificados casos dessa doença nessa cidade. Quando essa doença passar a todos os anos ser notificados casos, sem que ela se espalhe, sem que muitas pessoas sejam contaminadas ao mesmo tempo, a gente vai chamar de endemia. Lembre-se a definição de uma doença endêmica. É quando uma doença ela acontece em um local e por ali ela fica. Ela não se espalha para outras regiões. Entendeu, pessoal? Então, galera, esse foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que esse tema, certo? Esses tópicos que eu falei nessa aula de hoje, certo? Epidemia, surto, endemia e pandemia, pode ser sim um tema que pode cair na sua prova. E você assistindo essa videoaula, você vai se dar bem com certeza. Então, a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!